E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Coelho e você está no canal Coelho PC Dicas. Recentemente eu fiz uma enquete na aba de comunidade do canal sobre qual o assunto preferido dos inscritos e os vídeos com mentiras sobre PCs ganharam fácil. Então eu tô aqui com a parte 3, com mais 3 mentiras sobre PCs que te contaram o que você acreditou. Se você ainda não conferiu, pode dar uma olhadinha na parte 1 e na parte 2 no card aqui no canto do vídeo. Então vamos a outras mentiras sobre PCs. Mentira número 7, processador AMD esquenta muito. A origem dessa mentira vem lá da época dos processadores como o K62 e o Athlon XP. Nessa época, os processadores da Intel eram bem mais caros que os processadores da AMD. Além disso, eles já vinham com cooler e em geral eram montados em placas-mãe e gabinete de boa qualidade. Já os processadores da AMD em geral eram vendidos avulsos, sem cooler. E como eram mais baratos, em geral eram montados em placas-mãe de baixo custo e com gabinetes também de qualidade duvidosa. Então, os processadores da AMD em geral eram montados com cooler muito ruins, muitas vezes feitos para processadores mais antigos e menos potentes, já que o encaixe era compatível. Nessa época ninguém falava em TDP ainda. Além disso, os processadores Intel dessa época já tinham proteção contra superaquecimento, que reduzia o clock ou mesmo desligava a máquina quando a temperatura subia demais. Os modelos da AMD não tinham essa proteção nessa época, então se eles fossem montados incorretamente, poderiam até queimar. O mais curioso é que essa fama pegou tanto que mesmo quando a Intel lançou o processador Pentium 4 Prescott, que era um modelo que esquentava muito, ela se manteve. Ele esquentava tanto que o pessoal nos fóruns chamava ele de Presc Hot. O problema de aquecimento era tão grave que a Intel simplesmente abandonou essa arquitetura usada no Pentium 4 e passou a desenvolver a arquitetura que era utilizada nos processadores para notebooks, o que deu origem à arquitetura Core, que é de certa forma utilizada até hoje pela Intel. Então, na verdade, dizer genericamente que processadores da AMD esquentam mais do que os da Intel é um mito que nunca foi real. As duas fabricantes já tiveram vários modelos que esquentavam bastante e outros modelos que não esquentavam quase nada. E mesmo hoje em dia, sim, qualquer modelo de alto desempenho vai esquentar bastante, principalmente se não for montado com um cooler adequado. Mentira número 8. Mais memória RAM significa mais desempenho. Essa é bem polêmica e periga aparecer gente para me xingar nos comentários. Todo mundo sabe que quanto mais memória RAM você colocar no computador, mais rápido ele fica, certo? Na verdade não. Ou melhor, em alguns casos até pode ser, mas não sempre. A memória RAM serve para armazenar os programas que estão rodando e os dados com os quais esses programas estão trabalhando. Então, em teoria, a quantidade de memória não interfere no desempenho. A questão é que há muito tempo a arquitetura dos PCs utiliza um recurso chamado memória virtual, que era muito importante lá no início quando a quantidade de memória era muito limitada. Para você ter uma ideia, os PCs XT tinham menos de 1 MB de memória e os primeiros 386 tinham 2 MB ou 4 MB. Note que eu estou falando de megabyte, não de gigabyte, ou seja, tinham 1000 vezes menos memória do que um computador atual de 4 GB, que hoje em dia é considerado pouco. O que a memória virtual faz é o seguinte: quando um programa precisa alocar uma certa quantidade de memória e não existe memória RAM livre suficiente, o sistema operacional pega uma área de memória que não esteja sendo utilizada naquele momento, copia os dados dessa área de memória em um arquivo na unidade de armazenamento e libera essa área para que o programa possa utilizar. Como a unidade de armazenamento, que nessa época era um disco rígido, é muito, mas muito mais lenta do que a memória RAM, esse processo pode deixar o computador extremamente lento em alguns casos. Como nessa época dos computadores 386 e 486 era muito caro instalar mais memória RAM, acabava que a memória virtual era bastante utilizada e os computadores ficavam bem mais lentos por causa disso. Então, se você instalasse mais memória no seu computador, ele realmente ficaria bem mais rápido. Hoje em dia, a memória virtual ainda existe, mas a quantidade de memória que se encontra nos computadores é muito maior, além do Windows 10 ser extremamente bem otimizado no gerenciamento de memória. Então, a menos que você tenha um PC com muito pouca memória, tipo 4 GB ou menos, dificilmente você vai ter alguma lentidão por causa de falta de memória. Pouquíssimas aplicações, como edição de fotos ou de vídeo em alta resolução, vão exigir que você instale uma quantidade de memória muito grande, tipo mais de 16 GB. Então, se você tem 16 GB de memória no seu PC hoje, não espere que ele vai ficar mais rápido se você instalar mais memória RAM. Mas isso ainda tem um outro lado, o cache. Muitos programas utilizam a memória que está sobrando como cache, ou seja, armazenando informações que já foram utilizadas para o caso de você precisar delas de novo. Então, em certos casos, ele vai acessar essas informações na memória cache e não vai precisar buscar elas novamente no disco rígido ou na internet. Esse recurso pode dar um pouquinho mais de desempenho em certas situações, mas não sempre.
Aliás, esse recurso assusta muita gente, porque algumas aplicações, por exemplo, o Chrome, usa boa parte da memória disponível do computador como cache. Então a pessoa vai ver o quanto de memória está disponível e toma um susto ao ver que o Chrome está ocupando quase toda a memória do PC. Aí ela vê que tem muito pouca memória livre e acha que precisa comprar mais memória para resolver o problema. A questão é que o Chrome utiliza essa memória simplesmente porque ela está disponível. Se algum outro programa precisar, ele vai liberar e deixar que outro programa utilize essa memória. Então, na maioria dos casos, você não precisa se preocupar se o seu uso de memória está alto. Nos jogos, a quantidade de memória RAM também não importa muito. Obviamente, se o seu PC tiver muito pouca memória, pode ser que algum jogo não rode ou que você tenha problemas de travamentos durante o gameplay, mas dificilmente você vai aumentar a taxa de quadros média simplesmente por colocar mais memória RAM. Mentira número 9. 80 Plus é sinônimo de fonte de boa qualidade. Felizmente, o pessoal já sabe que ter uma boa fonte de alimentação é fundamental para que você não tenha dor de cabeça com seu PC. Usar uma fonte ruim, daquelas bem baratas, traz um enorme risco de instabilidade, travamento, reset aleatório, perda de dados e componentes danificados. Só que muita gente acha que dá para dizer se a fonte é boa ou ruim simplesmente vendo se ela tem certificação 80 Plus. Os vendedores e as lojas geralmente reforçam isso, colocando essa informação no anúncio da fonte de alimentação. Só que essa certificação não significa obrigatoriamente que a fonte é boa. Bom, vamos falar sobre o que é a certificação 80 Plus. Uma fonte de alimentação funciona pegando a energia que vem da rede, que é de 127 volts ou 220 volts em corrente alternada, e transformando em corrente contínua de 12 volts principalmente. E lembre-se que uma das regras mais básicas do universo é que a energia não pode ser criada nem destruída. Como os próprios circuitos da fonte precisam de energia para funcionar e esquentam justamente por causa disso, significa que a energia consumida da rede elétrica sempre vai ser maior do que a energia efetivamente entregue aos componentes do computador. Digamos, aí chutando o valor, que os componentes do computador estejam ao todo consumindo 200 watts de potência. A fonte vai estar puxando da rede elétrica, digamos, 250 watts. A razão entre esses dois valores é a eficiência. Nesse caso, 200 dividido por 250 igual a 0,8, ou seja, 80% de eficiência. 80% de eficiência é um valor razoável. Então foi criada uma certificação chamada 80 Plus, ou seja, mais de 80. Isso significa que aquela fonte de alimentação tem uma eficiência de 80% ou mais. Depois foram criadas subdivisões dentro dessa certificação, baseada na eficiência da fonte em diferentes regimes de trabalho. A certificação original 80 Plus também é chamada de 80 Plus White, enquanto a chamada 80 Plus Bronze exige que a fonte tenha uma eficiência de ao menos 85% com 50% de carga e de 82% com 20% ou 100% de carga. Ainda existem as certificações 80 Plus Silver, Gold, Platinum e Titanium para fontes com eficiência ainda melhor. Então, a única coisa que a certificação 80 Plus diz sobre uma fonte é que ela tem uma boa eficiência, ou seja, que ela não desperdiça muita energia. Só que existem vários pontos que definem o que é uma fonte boa. Além da boa eficiência, ela precisa ter tensões de saída bem reguladas, ou seja, os 12 volts precisam ser realmente 12 volts, sem oscilação, mesmo que o consumo exigido pelo computador varie bruscamente, o que acontece sempre. Além disso, é necessário que a fonte tenha um baixo nível de ruído elétrico nas saídas e que a fonte tenha diversas proteções, como proteção contra curto-circuito, sobretensão na rede, sobrecarga de saída, superaquecimento, etc. Uma boa fonte tem que se desligar em caso de problemas sem que ela nem o computador sejam danificados. Fora que ainda tem outras características, como o fator de potência, nível de ruído da ventoinha e vários outros. Só que um fabricante pode, em teoria, construir uma fonte que seja ruim em todos esses quesitos, mas que tenha uma eficiência acima de 80% e ainda assim conseguir a certificação e vender essa fonte como um modelo 80 Plus. Ou então, como já foi descoberto em alguns casos, um fabricante pode fazer uma fonte com boa eficiência, enviar para a empresa que faz a certificação, receber essa certificação e depois mudar o projeto dessa fonte, passando a vender produtos inferiores com o mesmo nome daquela que recebeu a certificação. Como não existe nenhum órgão de fiscalização que continue testando essas fontes após elas entrarem no mercado, isso é possível. Fora aquelas fontes marca diabo que simplesmente colocam o logotipo 80 Plus no seu produto sem nunca terem recebido essa certificação. Então, como é que você faz para saber se a fonte é boa? A forma mais garantida é procurar a análise de um site ou de um canal especializado e torcer para que eles tenham testado exatamente o modelo que você está querendo comprar. Mas como esse trabalho exige muito conhecimento técnico e um equipamento especializado, pouquíssimos veículos no mundo fazem esse tipo de análise. Há inclusive um projeto que envolve canais grandes como o Tom's Hardware
Hardware, o Tech Power Up e o Brasileiro Tech Lab para criar uma certificação mais abrangente. Na prática, você sabendo que a fonte é de uma marca reconhecida e que tem o selo 80 Plus, já é um indício que pelo menos ela não é muito ruim, já que ela vai usar pelo menos um projeto um pouco mais recente. Mas para ter certeza mesmo, só vendo se ela foi testada por um veículo confiável. E não adianta querer generalizar por marca. Mesmo as marcas boas têm modelos excelentes, modelos medianos e modelos ruins. Então tem que pesquisar pelo modelo específico mesmo. Às vezes, até mesmo dentro do mesmo modelo pode ter variação de qualidade. Por exemplo, pode ser que o modelo de 450 watts seja bom e que o modelo de 650 watts seja ruim. Lembrando que esse papo sobre fontes é bem complexo e o que eu trouxe aqui foi uma simplificação. Isso aí daria assunto para vários vídeos. Então é isso, pessoal, valeu por ter acompanhado até o final, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e compartilhar com aquele seu amigo que acredita numa dessas coisas. E não se esqueça de deixar aí nos comentários sugestões para a gente fazer uma parte 4 desse vídeo. Valeu!